Minha mulher está tendo uma discussão na internet sobre aborto. Então, ela colocou a seguinte coisa: ora, todo o problema consiste em saber se o feto é um ser humano ou não. Então você tem que perguntar ao abortista: você tem certeza absoluta que o feto não é um ser humano? Absoluta? 99% dos abortistas vão dizer não. Se você não tem certeza de se ele é um ser humano ou não, você não sabe se aquilo é um homicídio ou não. Portanto, você não tem o direito de praticar levianamente um ato que tem grande possibilidade de ser um homicídio. Ou seja, contra o aborto você não precisa provar nada. É o abortista que tem que provar a tese dele. Então, bom, daí as pessoas que estão discutindo com ela respondem mil e uma coisa. Não, mas a lei a favor do aborto é um avanço social. Não, porque o aborto diminui a criminalidade. Mas peraí, vamos voltar ao ponto. Quer dizer que a fórmula mesmo do problema é dissolvida, tão logo enunciada, é dissolvida em outros aspectos. E nunca se chega àquele ponto. Por quê? As pessoas sabem que se elas tentarem responder esta pergunta, elas vão ter que admitir o que elas já sabem perfeitamente bem. Então o cérebro automaticamente procura uma via de fuga. Sair da pergunta central e pegar um aspecto periférico. Então, por exemplo, a questão do banditismo deve ser resolvida pela violência ou pela paz. Começa a discutir isso aí. Eu digo, mas escuta, meu filho, meios pacíficos ou meios violentos são meios para alguma coisa, para a consecução de um plano. Qual é o plano? Não tem plano. Se não tem plano, meu filho, então tanto faz. Se você fizer violência não vai resolver, e se for por meios pacíficos também não vai resolver. Quer dizer, o plano significa você entender qual é o desenvolvimento interno da coisa, qual é a lógica interna dela, tá certo? E você cortar o processo, em certos pontos onde ele não possa se consumar. Mas, por exemplo, todo mundo sabe que a cocaína distribuída no Brasil vem todinha das Farc. A produção é toda das Farc. Se cortar o contato com as Farc, acabou o narcotráfico, pô. Também todo mundo sabe que não existe narcotráfico se ninguém consumir drogas. Então, se você não criminalizar o consumidor, você nunca vai acabar com o problema de droga. Nunca, 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 nunca. Se você quer dizer, olha aqui, é proibido vender, mas é permitido comprar. Você criou uma impossibilidade pura e simples. Então tem... Agora, os pontos decisivos da coisa ninguém quer discutir. Por que os políticos e essa elite falante não quer proibir o consumo de drogas? Porque eles todos são consumidores. Então não vão poder agir contra si mesmo. Quer dizer, como é que eles vão largar o vício, o seu sacrossanto vício? Não pode. Então significa, não há uma disposição de enfrentar o problema, mas existe a disposição de criar uma imensa rede de desconversas em volta, que implica a abdicação da própria consciência. Eu tenho que fechar minha própria consciência e botar a máquina de falar para funcionar. No Brasil tudo é assim. Onde você tem um problema real, você não pode mexer no problema real. Então começa a desconversa. Só que isso está assim faz muito tempo que está assim. Então, você pensa que isso acontece só na esfera política ou na esfera dos debates públicos? Não, meu filho, debate doméstico é a mesma coisa. Conversa doméstica é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, vamos ver os problemas da educação doméstica. Você deve ser liberal ou você deve ser autoritário? Eu digo, bom, liberal é o sujeito que permite e autoritário é o sujeito que proíbe. Agora, permite o quê e proíbe o quê? Esse que é o ponto, O Eugen Rosenstock Hussel dizia, eu não sei como as pessoas podem ser progressistas ou conservadoras, porque todo ser humano normal é ao mesmo tempo progressista e conservador. Porque são dois instrumentos de ação, assim como você tem uma mão direita e uma mão esquerda. Ora você vai empurrar as coisas para frente, ora você vai parar. Você não tem um carro, ou andou num carro alguma vez na sua vida? Você vê que tem um acelerador e um breque? Tudo na vida é assim. Você faça um gesto, eu vou aqui pegar este isqueiro. Eu tenho que ter o impulso do gesto e ter a capacidade de
reter o seu desenvolvimento quando ele chega ao ponto, ao objetivo. Então você tem o acelerador e tem o breque. Tudo na vida é assim. Então não tem sentido dizer, nós vamos usar o acelerador ou o breque. O problema é para onde você vai. Então esses, vamos dizer, debates estereotipados, que se colocam, vamos dizer, em termos de alternativas opostas, quando todo mundo sabe que você não pode desistir de nenhuma das alternativas, são pura perda de tempo. Então, por exemplo, nós devemos fazer uma ação policial, invadir o morro, prender todo mundo, ou nós devemos fazer obras sociais, né, playgrounds, escolas, etc, etc. Fala, é óbvio que as duas coisas. Ou não é? Agora, nem mesmo a combinação das duas coisas pode resolver o problema. Se você não sabe qual é o problema. Quer dizer, a solução do problema não é nem a invasão e nem, né, a assistência social. Por quê? O poder policial e a assistência social tem que existir na sociedade inteira e não somente no morro. Então, quando você dá nome dessas duas coisas, você está falando de forças genéricas que têm que estar presentes em toda a sociedade e, naturalmente, também tem que estar presente no morro, mesmo se não houvesse narcotráfico algum. Porque não tivesse nenhum traficante no morro. Então, a polícia jamais deveria ir lá? Claro que não. Então, vamos dizer, a ação policial repressora e a assistência social são elementos permanentes da estrutura da sociedade. Então nenhum deles pode ser solução para o problema, porque o problema é específico. Se dissesse que em vez de narcotráfico houvesse uma epidemia nacional de batedores de carteiras, você ia ter que usar os dois instrumentos. Então, vamos dizer, a fuga do problema específico, do problema particular, concreto, para generalidades, destrói a inteligência das pessoas. E no Brasil, isto é a norma geral. Todo e qualquer problema que você esteja discutindo, o pessoal parte para generalidades. Por exemplo, durante muito tempo havia em economia discussão, nós devemos fazer uma economia para exportação ou voltada para o mercado interno. Os caras discutiram isso durante 40 anos, quando é óbvio que tem que fazer as duas coisas. E se cria duas escolas de pensamento. Uma que diz que nós devemos inspirar e a outra que diz que nós devemos expirar. Uma que diz que nós devemos nos mover e outra que diz que nós devemos nos manter em repouso. Eu não estou exagerando, todas as discussões públicas no Brasil são assim. Você pega um problema concreto, a pessoa foge do problema concreto e entra nas generalidades opostas, cria duas escolas de pensamento e começa a discutir aquilo. Eu digo, isso é um hospício, gente. Então, vamos lá. Paulo Camargo. Na literatura brasileira, a causa da ausência de personagens realmente bons, como o senhor já mencionou em algumas oportunidades, decorre da falta de convivência dos autores com esse tipo de pessoa, ou é consequência da inexistência desse tipo de personagem em nossa literatura, quer dizer, na sociedade, sobre os quais os escritores do nosso país não encontram um modelo que eles tenham enriquecido suficientemente o imaginário. Bom, eu acho que o número de pessoas que têm grandeza de alma na sociedade brasileira são muito pequenos. Então, você vê nos outros países da América Latina, com 5 séculos de existência, tem um monte de santos. No Brasil foi preciso espremer muito para achar um. Tá entendendo? Então, e dizem que é o maior país católico do mundo. E como é que o maior país católico do mundo tem tão poucos santos? A finalidade da igreja é produzir um certo número de santos e fazer com que as orações desse número de santos ofereçam perdão divino a outras pessoas. É para isso que existe a igreja. Então, se não cumpriu essa finalidade, cumpriu qual? Elegeu Lula.
Então, eu acho que este problema, vamos dizer, da moral profunda no Brasil merece um estudo. Se 2 ou 3 de vocês quiserem se dedicar a este assunto, de história moral do Brasil, e ver, então, por exemplo, na nossa literatura, o predomínio dos modelos mesquinhos de comportamento. Modelos que não têm grandeza nem mesmo na prática do mal. Eu acho, outro dia alguém escreveu, eu acho que foi a Priscila Garcia, né? Ela escreveu, disse que no Brasil tudo está tão ruim que nem os planos malignos dão certo. Né? Então, até os planos malignos são afetados de mesquinharia, de incompetência, de burrice. Né? Então, por exemplo, você veja, esta violência que eles fizeram no Rio, eles têm o plano, há 40 anos, têm o plano de fazer uma coisa muito maior. Morreram 45 pessoas? Não, eles têm o plano de matar 45 mil. E não conseguiram ainda. Então, também tem isso. No Brasil tudo é muito lento. Por quê? Porque as pessoas vivem no mundo da lua. Os pensamentos deles não têm conexão com a realidade. Quer dizer, nem o bandido é capaz de inventar uma coisa que funcione. Então, por exemplo, se o Comando Vermelho contratasse a minha assessoria, dizer, nós queremos aqui destruir tudo e elevar o banditismo, botar o banditismo no poder. Eu sou capaz de fazer um plano para eles que em 10 anos eles chegam lá. No entanto, eles estão há 30, né, tentando e ainda está capengando o negócio. Né? Então, quando nem na prática do mal as pessoas têm alguma racionalidade eficiente, eficiência é porque o nível intelectual baixou e o nível de apreensão da realidade está baixo. Está baixo porque as mentes ficam presas em alternativas, né, impossíveis. Então você tem que escolher entre uma coisa que é absolutamente necessária e outra que também é absolutamente necessária. Miriam Macedo. Quando o senhor vai dar uma aula inteira sobre o simbolismo geométrico? Aquele texto é fascinante. O texto chama-se Questões de Simbolismo Geométrico, né? Que foi onde eu resolvi o problema do ponto. Né? Está no site. Né? Sobre a aula de hoje. Minha filha caçula começou a ter aulas de filosofia no 2º colegial. Coitadinha. Modernárias Pedagógicas Fernando Haddad. Livro indicado. Os Clássicos da Política. Organizado por Francisco Verfort. Filósofos da Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. Antes deles, nada. E depois, o dilúvio. É assim. Olha, eu escrevi um estudo sobre Maquiavel, que está para ser publicado em livro. Pela editora aí do César Kim. Eclésia. Não é Eclésia. Vide Editorial, exatamente. Então, esse livro era por si mesmo uma parte do livro Mentalidade Revolucionária, mas eu decidi publicá-lo independentemente porque eu acho urgente, né, tirar da cabeça das pessoas todo o bando de mentiras e ilusões que os admiradores de Maquiavel criaram em torno dele. É absolutamente necessário mostrar que Maquiavel era um pobre diabo, tá certo? Sempre derrotado, que não entendia absolutamente nada de política prática e que gastou o melhor do seu tempo criando uma utopia para o futuro que ele chamava de Terceira Roma, tá certo? A qual jamais chegará a ser realizada. Né? Então, que se você quer aprender algo de política, você esqueça Maquiavel. Né? E leia os caras que entendem realmente alguma coisa. Né? Como, por exemplo, você lê Jean Baudin, fala, Jean Baudin tem até a cabeça no lugar, ele mais ou menos entende como as coisas funcionam. Né? Por exemplo, ele entende que o maquiavelismo, a astúcia, né, a sacanagem, tem que existir junto com a alta moralidade e até a santidade. Ele entende que essas duas coisas fazem parte da estrutura da realidade. E que nunca nós vamos viver sem uma nem a outra. Né? Sobretudo na política. Na política você vai encontrar extremos de sacanagem e extremos de santidade, de autossacrifício. Tá certo? Nunca existiu nenhuma estrutura política no mundo que não tivesse as duas coisas. Né? Então é como a questão policial, quer dizer, vamos escolher entre a assistência social e a invasão policial. Tá certo? Então a mente humana ela tende, vamos dizer, a se cristalizar nessas oposições, quer dizer, e criar problemas que só existem na esfera linguística. Quer dizer, na esfera linguística você pode verbalmente criar uma oposição entre as duas coisas, mas na prática você nunca desiste nem de uma nem da outra. Tá certo? Então,
Se você deixa que o seu pensamento siga o automatismo da linguagem, você termina nessas alternativas impossíveis. Tá certo? E quando aparece um autor que enfatiza um dos lados unilateralmente, naturalmente aparece o sujeito dizendo o contrário, e daí pronto está criada, né, a paralisia, o negócio estático, a estase. Tá? E a mente vai ficar observando aquilo e hipnoticamente não vai conseguir sair daquilo. O professor de filosofia era perdidamente apaixonado por Nietzsche e definia a filosofia como o bem-pensar. Ele perguntou pilaticamente: o que é a verdade? Quid est veritas? Eu estava na calçada e disse: está vendo aquele tráfego intenso? Atravessa a rua sem olhar e vai saber se esses caras são a verdade. Eu também acho que o meu filho Pedro tem um amigo que acha que tudo é subjetivo. Né? E eu disse: olha, tudo é subjetivo exceto as contas a pagar. Você tá entendendo? Bills to pay. Né? Unpaid bills. Eu quero ver ele me provar que isso é subjetivo. Né? Ouvindo o professor falar da denominação marxista na universidade, lembrei da frase de Marx: quando uma ideia penetra na massa, ela se transforma em força material. Isso é perfeitamente verdade. Né? Mas, na verdade, isso não acontece só nas massas. Quando a mente de um indivíduo se impregna de uma ideia dessa, de uma dessas alternativas unilaterais, aquilo se transforma numa força material que determina a conduta dele. E como ele está se conduzindo de acordo com isso, aquilo passa a ser a realidade para ele. Então a realidade é autofabricada. Tá certo? Claro, esse poder indutor da linguagem é um elemento histórico que existe. Tá certo? Porém, nós que somos filósofos, nós não estamos aqui a fim de fomentar movimento nenhum. Nós não estamos querendo transformar a sociedade. Né? Nós estamos querendo entender o que se passa. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é refrear nossa vontade de criar essas modificações, ou antes, reduzir as nossas pretensões práticas ao mínimo indispensável, aquilo que seja realmente obrigatório para você, como por exemplo, eu acredito que a minha obrigação é tentar criar uma nova elite intelectual no Brasil. O que vem depois? Não sei. Qual é o projeto de Brasil que você tem? Nenhum. Eu sei que até onde o meu entendimento vai, eu tenho esta obrigação e é isso que eu vou fazer. Então, refrear as suas pretensões transformadoras àquilo que você realmente pode fazer e aquilo que, pelas suas disposições, pelos seus talentos, pela sua história, etc., você tem a obrigação de fazer. Então, se cada um cumprir a sua obrigação, o seu sentido de vida, bom, eu acho que tudo irá melhor. Agora, se todo mundo quiser determinar o sentido de vida de todos os outros, aí não vai, né? Aqui, Bruno Michel e Silva. Ele faz uma pergunta interessantíssima sobre a teoria dos quatro discursos. A pergunta está enormemente longa. Ele teve uma discussão com um colega no fórum, onde ele diz que de fato existia uma ordem do discurso no corpus aristotélico, mas não era exatamente aquela que eu expunha na minha teoria, e que a ordem é ligada mais às faculdades da alma. Assim, a arte poética seria a arte de usar a linguagem para divertir, e a arte retórica seria usar a linguagem para convencer. A dialética seria a de investigar a verdade provável e a lógica de investigar a verdade certa. Mas isso aí é exatamente o que eu estou dizendo na teoria dos quatro discursos. Qual é Desde que você dê a palavra divertir um sentido que ela não tem no português atual. Na verdade, Aristóteles dizia que a poesia é mais filosófica do que a história. E a poesia veicula conhecimento e não tem só a função de entretenimento. Tem a função de enriquecimento imaginativo. Né? Então, se a coisa fosse limitada à função de divertimento, então não poderia ter esse alcance que Aristóteles dá. Né? Eu repliquei que isso não era de fato uma contestação à teoria. Você tem toda a razão. Quer dizer, ele também tem razão quando ele associa as faculdades da alma. Está certo isso, só que isso não é o contrário do que eu disse lá, é exatamente a mesma coisa. Então vamos ver se tem.
Não, as outras perguntas eu acho que são um pouco complexas e não dá mais tempo de... No Brasil, essa altura já são 11 horas da noite. Então vamos parar por aqui.